Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 11 de novembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Segundo dia da COP30 discute questões de infraestrutura, água e inteligência artificial. STF começa a julgar kids pretos. O grupo faz parte do núcleo 3 dos atos de 8 de janeiro, formado por 9 militares e um policial federal. Inflação desacelera para 0,09% e alcança o menor resultado para outubro desde 1998. Nova versão de PL antifacção continua não agradando governistas, que apontam que proposta impede a atuação da Polícia Federal. Ministério Público do Rio recorre de decisão que absolveu réus por incêndio no Ninho do Urubu. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A COP30 em Belém entrou hoje no segundo dia de negociações sobre as ações para conter o avanço do aquecimento global. Até o dia 21, delegações de 170 países vão tentar chegar a um consenso sobre 145 temas para impedir que o planeta esquente ainda mais. A programação desta terça-feira foi focada em temas como adaptação, cidades, infraestrutura, água, resíduos, governos locais, bioeconomia, economia circular, ciência, tecnologia e inteligência artificial. 170 países participam da COP30 em Belém. Mas o governo dos Estados Unidos, o país que é o segundo maior poluidor do mundo depois da China, não enviou delegação. A Conferência Climática da ONU é realizada pela primeira vez com a ausência dos Estados Unidos, o segundo maior poluidor mundial. André Corrêa do Lago, presidente da COP, comentou sobre a ausência dos Estados Unidos no evento. Acho que a ausência dos Estados Unidos, certa relutância e complexidade na forma como alguns outros países desenvolvidos estão lidando com o clima, abriram espaço para o mundo ver o que os países em desenvolvimento estão fazendo. O presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima pela segunda vez após seu retorno à Casa Branca em janeiro. O secretário executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Simon Still, destacou que as novas NDCs reduzirão as emissões em 12% em 2035. NDC é uma sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada. As novas NDCs, incluindo muitas recebidas nos últimos dias, reduzirão as emissões em 12% em 2035. Isso é muito importante. Cada fração de grau de aquecimento evitada salvará milhões de vidas e bilhões de dólares em danos climáticos. E esses cortes serão cada vez mais profundos à medida que avançamos cada vez mais rápido. As NDCs incorporam os esforços de cada país para reduzir as emissões nacionais e adaptar-se aos impactos da mudança do clima. Ativistas da Oxfam projetaram mensagens na fachada de um prédio em Belém para chamar a atenção para a urgência da crise climática. A mensagem, o tempo para a justiça climática está se esgotando, foi um recado claro, inclusive para aqueles que não fazem parte das negociações, segundo a diretora executiva da Oxfam Brasil, Viviana Santiago. Ativistas da organização Oxfam projetaram mensagens na fachada de um prédio em Belém, no Pará, onde está sendo realizada a COP30, a cúpula da ONU para o clima. As mensagens são para chamar a atenção para a urgência da crise climática. Uma delas afirmava: o tempo para a justiça climática está se esgotando. Nós estamos aqui hoje para contar para as pessoas que é tempo de fazer justiça climática, mas esse tempo está acabando. Então a gente traz uma projeção que representa que o tempo está acabando para fazer justiça climática e que, de verdade, fazer justiça climática hoje não vai ser possível se a gente não fizer os poluidores ricos pagarem a conta por toda a destruição que fizeram no mundo. A gente pensa que, pensando na linguagem da arte, da tecnologia, dos movimentos e das ações sociais, a gente encontra uma forma de se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo.
inclusive aquelas pessoas que não são parte da negociação. Na semana passada, ativistas da Oxfam usaram máscaras gigantes, representando líderes mundiais para protestar antes da COP30 em Belém. O ato mostrou ativistas vestidos de Lula, Donald Trump e outros líderes descansando ou dormindo na margem de um rio. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, desembarcou em Toronto, no Canadá, para participar do encontro do G7, o grupo dos 7 países mais desenvolvidos. O chanceler brasileiro espera ter uma reunião bilateral com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para negociar o tarifaço contra produtos brasileiros. A inflação oficial do Brasil perdeu ritmo e foi de 0,09% em outubro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Abaixo das expectativas do mercado financeiro, a variação é a menor dos últimos 27 anos para o mês. O resultado representa uma desaceleração de 0,39 ponto percentual em relação a setembro, quando os preços subiram 0,48% com aumento na conta de luz. A inflação oficial do Brasil perdeu força e foi a menor para o mês de outubro em 27 anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inflação se moderou a 4,68% nos últimos 2 meses, aproximando-se da meta oficial. O tema é sensível para o país, já que a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha sido afetada, em parte, pela alta nos preços dos alimentos, especialmente no começo do ano. O IBGE destacou que a inflação mensal foi de 0,9% em outubro, a menor para este mês desde 1998, quando chegou a 0,02%. A moderação, menor do que o esperado pelo mercado, se deve especialmente a uma redução nos custos da energia elétrica nas residências. O preço dos alimentos se mantiveram estáveis no 10º mês do ano. A inflação interanual tinha ficado acima de 5% durante a maior parte de 2025, com um repique em setembro para 5,17%. Com o registro de 4,68% em outubro, se aproximou da faixa de tolerância oficial de 1,5% a 4,5% fixada como meta para este ano pelas autoridades. Para tentar controlar as pressões inflacionárias, o Banco Central mantém desde julho sua taxa básica de juros, a Selic, em 15%, uma das mais altas do mundo. Especialistas e instituições financeiras consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central estimam em 4,55% a inflação para este ano. O governo elevou hoje o teto do valor do imóvel do Minha Casa Minha Vida para até R$ 275 mil. O Conselho do FGTS aprovou por unanimidade o aumento do teto nas faixas de menor renda do programa habitacional. Segundo o governo, o ajuste busca adequar o programa ao aumento dos custos da construção e garantir a oferta de unidades dentro dos limites aceitos pelo programa. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou por unanimidade o aumento do valor máximo dos imóveis financiados pelas faixas de menor renda do programa Minha Casa Minha Vida. O teto, que hoje é de R$ 264 mil, poderá chegar até R$ 275 mil, a depender da localidade. A mudança, que vale para as faixas 1 e 2 do programa destinadas a famílias com renda bruta mensal de até R$ 4.700, vai beneficiar 263 municípios. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje os réus do Núcleo 3 no processo que apura os atos de 8 de janeiro. O grupo é formado por 10 integrantes, sendo a maioria militares das Forças Especiais, os chamados Kids Pretos. Os réus são responsáveis pelo planejamento operacional, incluindo o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin, e a Operação Luneta, no qual o alvo era o ministro Alexandre de Moraes. Os tenentes-coronéis Rafael de Oliveira e Rodrigo Azevedo foram denunciados por integrarem um grupo militar clandestino chamado Copa 2022. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os 2 militares estavam a postos para matar o ministro do Supremo, mas acabaram abortando a operação, sem o aval do comando do Exército.
Entre os militares que serão julgados a partir de hoje está o general Estevam Teófilo, que à época compunha o alto comando do Exército, e é acusado de dar aval aos planos de 8 de janeiro numa reunião a sós com Jair Bolsonaro. Segundo o tenente-coronel Mauro Cid, o general Teófilo disse que o Exército agiria se Bolsonaro assinasse a minuta do golpe. Nesta semana, o julgamento deve ficar restrito à leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e às sustentações orais da acusação e das defesas dos 10 réus. O presidente da Câmara, Hugo Motta, se reuniu nesta terça-feira com líderes partidários para discutir a tramitação do projeto de lei antifacção. O parecer do relator Guilherme Derrite tem enfrentado resistência do governo com relação a atribuições da Polícia Federal nas investigações contra as facções criminosas. O deputado é secretário licenciado da Segurança de São Paulo e foi nomeado relator do projeto do governo pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. O deputado federal Guilherme Derrite, secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo, mudou o seu relatório do projeto de lei antifacção para ampliar a atuação da Polícia Federal nas investigações envolvendo organizações criminosas. A alteração do texto ocorreu após o parecer do relator ser duramente criticado por integrantes da gestão petista por limitar a atuação da PF contra facções criminosas. Mas mesmo alterando a redação sobre o papel da Polícia Federal, o impasse continua. Na versão original, o relator dizia que a Polícia Federal só poderia atuar contra facções criminosas se fosse acionada ou provocada pelo governo do Estado. Pela nova redação, a Polícia Federal poderá atuar por iniciativa própria, sem provocação do governador, mas precisará comunicar às autoridades estaduais. O texto também diz que a Polícia Federal poderá participar em caráter integrativo com a Polícia Estadual, desde que solicitada pelo delegado estadual. O novo parecer foi divulgado depois de uma reunião de Guilherme Derrite com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e com o diretor-geral da Polícia Federal. Para Andrei Rodrigues, a mudança não resolve. O diretor disse que a Polícia Federal não pode apenas participar de investigação, que é da competência dela, e muito menos apoiar. Ele disse que não pode aceitar qualquer proposta que reduza a capacidade da Polícia Federal de combater o crime organizado. A Receita Federal também considerou o texto de Derrite inconstitucional, por tirar a independência da Polícia Federal nas investigações. A paralisação do governo americano se aproxima do fim após uma nova votação no Senado. O projeto segue agora para a Câmara dos Representantes. O Senado dos Estados Unidos deu mais um passo na segunda-feira para encerrar a paralisação mais prolongada dos serviços públicos federais da história, depois que senadores democratas se uniram aos republicanos em uma votação 60-40 para aprovar um acordo de compromisso. O projeto de lei segue agora para a Câmara de Representantes, que pode se reunir na quarta-feira para aprovação, antes do envio ao presidente Donald Trump para a promulgação. Esta terça-feira é feriado nos Estados Unidos, Dia dos Veteranos. Desde 1º de outubro, mais de 1 milhão de servidores federais estão sem trabalhar ou trabalham sem receber salários, incluindo controladores do tráfego aéreo. A pressão sobre os congressistas aumentou nos últimos dias, com o cancelamento de milhares de voos. No centro da disputa estava a exigência dos democratas de prorrogar os subsídios ao seguro-saúde, que expiram no fim do ano. O acordo prevê um orçamento até janeiro e a recontratação de funcionários demitidos pelo governo durante o fechamento. O projeto também contempla o financiamento de programas que ajudam milhões de americanos de baixa renda a comprar alimentos. A Justiça da França concedeu liberdade provisória ao ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, depois de 3 semanas preso. O Tribunal de Apelações do país acatou um recurso da defesa, que pedia regime aberto. A promotoria de Paris, responsável pela acusação, ainda pode recorrer. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, deixou a penitenciária parisiense de La Santé pouco antes das 3 da tarde no horário local, 11 da manhã em Brasília, a bordo de um veículo com vidros escuros e escoltado pela polícia. Sarkozy passou 20 dias atrás das grades devido a uma condenação por associação criminosa e vai aguardar em liberdade o julgamento do recurso, que deve começar em março de 2026. Ele foi condenado por permitir que pessoas de seu círculo se aproximassem da Líbia de Muammar Gaddafi, falecido em 2011, para obter recursos e financiar ilegalmente sua vitoriosa campanha presidencial de 2007.
Em 21 de outubro, Sarkozy se tornou o primeiro chefe de Estado francês a ser preso desde o fim da Segunda Guerra Mundial e o primeiro de um país já integrante da União Europeia. No mesmo dia, solicitou sua liberdade condicional, como permitido por lei para pessoas com mais de 70 anos, o que foi concedido pelo Tribunal de Apelação de Paris nesta segunda-feira, embora com medidas de controle judicial e proibição de sair do país. Em uma postagem na rede social X, horas após sair da prisão, Sarkozy disse: "A lei foi aplicada. Agora vou me preparar para a audiência de apelação. Toda a minha energia está concentrada em um único objetivo: provar minha inocência. A verdade prevalecerá." Durante a análise de seu pedido de libertação, horas antes, em uma audiência por videoconferência, o ex-presidente francês agradeceu aos funcionários do sistema penitenciário que tornaram suportável esse pesadelo. Sarkozy foi visitado em casa por seus advogados e consultores de comunicação. Na saída, um dos advogados, Christophe Ingrand, evitou a imprensa e disse apenas que queria chegar ao carro dele. O filho de Nicolas Sarkozy, Jean, saiu de casa para uma corrida e também não conversou com os jornalistas. Um projeto de lei que propõe a pena de morte para terroristas passou em primeira votação no parlamento israelense. A medida poderia ser aplicada a palestinos condenados por ataques mortais contra israelenses. Um projeto de lei que propõe a pena de morte para o que considera terroristas passou em primeira votação no parlamento israelense. O texto poderia ser aplicado a palestinos condenados por ataques mortais contra israelenses. A emenda ao Código Penal, exigida pelo ministro da Segurança Nacional de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, e aprovada pelo Comitê de Segurança Nacional, recebeu 39 votos a favor e 16 contra. O projeto precisa passar por uma segunda e terceira votação antes de se tornar lei. Embora a pena de morte exista para um pequeno número de crimes em Israel, o país se tornou um abolicionista de fato. O nazista Adolf Eichmann foi a última pessoa a ser executada em 1962. Israel enterrou nesta terça-feira o militar Hadar Goldin, morto em Gaza há 11 anos. Os restos mortais dele foram devolvidos nos últimos dias como parte do acordo de cessar-fogo da guerra mais recente no território, que previa a entrega de todos os reféns vivos ou mortos. Muitos israelenses se reuniram nesta terça-feira na localidade de Kfar Saba para o funeral do soldado Hadar Goldin, cujos restos mortais foram devolvidos pelo Hamas depois de terem permanecido em Gaza por mais de uma década. A multidão lotou o cemitério militar, onde bandeiras israelenses e fotografias do jovem tenente foram exibidas, ao lado de uma faixa que afirmava: "Nós lembraremos para sempre." Israel recebeu os restos mortais de Goldin no domingo, como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza, negociado em outubro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A história de Hadar é muito comovente e excepcional, por isso sentimos que agora temos um encerramento, mas ainda lutamos pela volta para casa dos corpos de todos os 4 reféns. Hadar Goldin, que tinha 23 anos, morreu em 1º de agosto de 2014 durante uma operação militar israelense na faixa de Gaza. O militar liderava uma missão para destruir túneis do Hamas, quando caiu em uma emboscada e foi assassinado. A família de Goldin organizou um funeral simbólico naquele ano, depois que partes de seu corpo foram recuperadas de um túnel, mas as tentativas de recuperar o restante haviam fracassado até agora. Desde a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza em 10 de outubro, o Hamas devolveu a Israel os 20 reféns vivos que mantinha em cativeiro e os restos mortais de outros 24. 4 corpos de reféns capturados durante o ataque do Hamas em 2023 ainda permanecem no território palestino. Um funcionário americano sob anonimato em meio à visita do presidente sírio aos Estados Unidos informou que a Síria poderá reabrir a embaixada em Washington e, além disso, se unirá à coalizão internacional dirigida pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. A Síria poderá reabrir sua embaixada em Washington em meio à visita do presidente sírio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta segunda-feira Ahmed al-Sharaa, o primeiro líder sírio a visitar a Casa Branca desde a independência do país, em 1946. Os Estados Unidos permitirão à Síria retomar as atividades de sua embaixada em Washington para uma maior cooperação contra o terrorismo e de segurança,
disse a fonte. Além disso, a Síria vai se unir à coalizão internacional dirigida pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Durante a visita do presidente Ahmed al-Sharaa, a Síria anunciou que se unirá à coalizão global para derrotar o ISIS, também conhecido como Estado Islâmico, acrescentou a fonte. O encontro com Trump foi um feito inédito para um chefe de Estado sírio e uma conquista extraordinária para o ex-jihadista. Al-Sharaa liderou uma coalizão rebelde de islamistas que derrubou Bashar al-Assad em dezembro, após décadas no poder. Pelo menos 12 pessoas morreram em um atentado suicida em Islamabad, no Paquistão. Um homem detonou explosivos em frente a um tribunal. As motivações do ataque ainda são desconhecidas. Várias pessoas morreram nesta terça-feira em um atentado suicida diante de um tribunal de Islamabad, a capital do Paquistão. O ministro do Interior citou ainda dezenas de feridos. Testemunhas relataram ter ouvido uma forte explosão no tribunal distrital. A polícia e tropas paramilitares isolaram a área, que abriga vários escritórios governamentais. Este é o primeiro ataque do tipo a atingir a cidade em anos. Islamabad tem sido, em grande parte, poupada da violência militante nos últimos anos, com o último ataque suicida ocorrendo em dezembro de 2022. As autoridades informaram que o agressor detonou os explosivos perto de uma viatura policial. Ainda não se sabe a identidade do homem ou a motivação do crime. Até o momento, ninguém reivindicou o ataque, mas o primeiro-ministro Shehbaz Sharif atribuiu a culpa a grupos terroristas apoiados pela Índia, inimiga histórica do Paquistão, sem apresentar provas. O filho mais velho do presidente colombiano Gustavo Petro, que já responde a processo por suposta lavagem de dinheiro, foi indiciado por 6 acusações relacionadas a um caso de corrupção ocorrido durante o mandato dele como deputado. O filho mais velho do presidente colombiano Gustavo Petro volta a ser notícia por motivos judiciais. Nicolás Petro Burgos, ex-deputado pelo Departamento de Atlântico, foi indiciado por 6 novas acusações de corrupção relacionadas ao suposto desvio de verbas públicas durante seu mandato como deputado regional entre 2020 e 2023. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os fundos destinados a programas sociais para idosos e crianças com deficiência teriam sido desviados e justificados com documentos falsificados. Este caso se soma aos processos judiciais em andamento que ele enfrenta por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, após acusações da ex-esposa, que alega que Nicolás recebeu grandes quantias em dinheiro de um ex-narcotraficante enquanto fazia campanha para o pai em 2022. Nicolás Petro admitiu ter recebido o dinheiro, mas insiste que ele nunca foi usado na campanha presidencial. Hoje, sua defesa pede que essa confissão seja excluída, alegando que foi obtida sob coação. O filho do presidente foi preso em 2023, mas libertado sob fiança. Desde então, perdeu seu cargo político e enfrenta sanções financeiras dos Estados Unidos, impostas após acusações sem provas do ex-presidente Donald Trump, que chamou Gustavo Petro de líder do narcotráfico. O novo processo judicial aprofunda a crise política em torno do primeiro governo de esquerda da Colômbia, enquanto o presidente Petro insiste que o sistema judiciário deve agir de forma independente, mesmo contra seu próprio filho. Uma das maiores apreensões de barbatanas de tubarão já registradas no Peru expôs o alcance do tráfico internacional que abastece o mercado asiático, onde o produto vale milhões. O produto, que teria propriedades afrodisíacas, é usado principalmente em sopas, que ajudariam a retardar o envelhecimento, entre outros benefícios. A polícia peruana anunciou a apreensão de um carregamento de mais de 6 toneladas de barbatanas de tubarão, que seriam exportadas ilegalmente para a Ásia. Segundo as autoridades, trata-se de um dos maiores carregamentos já encontrados, avaliado no mercado asiático em cerca de 8 milhões de dólares, mais de 42 milhões de reais. O material estava escondido em um armazém clandestino dentro de uma casa no Porto de Cachau, vizinho à capital Lima. Na operação, 3 peruanos foram presos e estão sendo investigados por suspeita de integrar uma organização criminosa dedicada ao tráfico desse produto. As barbatanas de tubarão são altamente valorizadas no mercado asiático por suas supostas propriedades afrodisíacas. De acordo com a crença popular, a sopa feita com o ingrediente ajudaria a retardar o envelhecimento, melhorar o apetite, fortalecer a memória e estimular o desejo sexual.
Segundo a Organização Internacional de Proteção Marinha Oceana, 66 espécies de tubarão são encontradas no Peru, das cerca de 400 que existem em todo o mundo. O Ministério da Defesa da Turquia confirmou que um avião militar de carga proveniente do Azerbaijão caiu nesta terça-feira no leste da Geórgia, com 20 pessoas a bordo. Autoridades georgianas abriram uma investigação para determinar as causas do acidente. Imagens divulgadas pelo canal de TV georgiano Pirveli mostram o que seria a queda de um avião militar de carga turco, que caiu nesta terça-feira no leste da Geórgia. A AFP não pôde verificar de forma independente a autenticidade, localização, data e conteúdo do vídeo. De acordo com Ankara, 20 pessoas estavam a bordo da aeronave e já foram iniciadas operações de busca e resgate. Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C-130 tipi askeri uçağımızın... Hoje soubemos com profunda tristeza que nossa aeronave militar C-130, que estava viajando do Azerbaijão para o nosso país, caiu na fronteira entre a Geórgia e o Azerbaijão. Se Deus quiser, sairemos deste acidente com danos mínimos. Que Deus tenha misericórdia de nossos mártires e que estejamos com eles em nossas orações. En az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olun. Apesar de o governo turco ter pedido à imprensa para não publicar imagens do acidente, vários vídeos que supostamente mostram o momento da queda começaram a circular no X. O Ministério do Interior da Geórgia afirmou que foi aberta uma investigação e prometeu publicar em breve informações detalhadas sobre o incidente. No próximo bloco, Oi tem falência decretada pela Justiça e mulher é agredida com golpes de capacete pelo colega de trabalho. A empresa de telefonia Oi, que já foi a campeã do setor, teve a falência decretada pela Justiça. O anúncio coloca em dúvida a continuidade dos serviços ainda prestados pela companhia em todo o país. A decisão da 7ª Vara Empresarial do Rio determina a manutenção provisória das atividades até a conclusão da transição gerida por um interventor. A empresa acumula uma dívida de quase 2 bilhões de reais e tem receita mensal de cerca de 200 milhões de reais, com patrimônio considerado esvaziado. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que declarou como inconstitucional a lei que regulamenta e restringe o serviço de mototáxi por aplicativo em todo o estado. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, classificou o entendimento dos ministros como uma certa insensatez por conta dos riscos que são causados. Porém, afirmou que vai respeitar a decisão do STF. Em sessão virtual, ontem, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para declarar como inconstitucional a Lei Estadual de São Paulo, que regulamenta e restringe o serviço de mototáxi em todo o estado. Em setembro, o relator, ministro Alexandre de Moraes, já havia suspendido a norma, considerando que proibir ou restringir o transporte de passageiros por motocicleta é inconstitucional, ao violar os princípios da livre iniciativa e livre concorrência. Em seu voto ontem, Moraes sustentou que a lei incorreu em inconstitucionalidade formal e material. Ele destacou ainda que a legislação federal já estabelece que quem deve fiscalizar e regulamentar esses serviços é o próprio município, e o Estado não poderia intervir ou suplementar o tema de maneira a inovar o regime legal. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia e André Mendonça acompanharam Alexandre de Moraes no voto. Flávio Dino também se juntou à maioria. Cristiano Zanin também acompanhou Moraes. Na prática, o serviço de mototáxis continua proibido em São Paulo até que a regulamentação obrigatória seja feita pela Câmara dos Vereadores. A Justiça estabeleceu um prazo de 90 dias para isso. Uma jovem conhecida como Kawane Fox, de 24 anos, protagonizou uma fuga inusitada em um motel no bairro Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ela tentou ir embora sem pagar a conta, bateu o carro contra o portão do estabelecimento e fugiu. Acompanhada por 2 amigas, Kawane entrou em surto dentro do motel, após ser impedida de sair sem pagar.
A polícia foi acionada. As câmeras registraram o momento em que ela acelerou contra o portão, ignorando tentativas de diálogo. A perseguição se estendeu até o Butantã, onde Cauane bateu em 2 carros parados. Detida, ela confessou ter consumido álcool, drogas sintéticas e medicamentos para déficit de atenção. Cauane está sob custódia no 14º Distrito Policial, aguardando audiência de custódia. Ela pode ser acusada de dano patrimonial, embriaguez ao volante e direção perigosa. Uma mulher de 38 anos foi agredida com um capacete pelo colega de trabalho enquanto trabalhava em um condomínio residencial de Salvador. As agressões aconteceram no sábado e foram filmadas por uma câmera de segurança e divulgadas hoje. Ninguém foi preso. No vídeo é possível ver que a vítima e o agressor estavam dentro da portaria do condomínio, quando houve uma discussão. O suspeito pegou um capacete que estava em cima da mesa e desferiu diversos golpes na cabeça da colega de trabalho, que tentou se proteger com as mãos. Após agredir a vítima, o suspeito pegou os seus pertences e saiu da portaria do condomínio. Antes de deixar o local, ainda deu um tapa na mulher. A vítima registrou queixa na delegacia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito tentou entrar pela contramão no condomínio e foi repreendido pela colega de trabalho, o que motivou as agressões. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e, por meio da nota, o condomínio Canto Belo repudiou o ocorrido e informou que o suspeito foi afastado das atividades. O Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus apresentado pela defesa do influenciador Renato Cariani, que questionava a competência da Justiça de São Paulo para julgar a ação penal da investigação da Polícia Federal, que apurou crimes relacionados aos desvios de produtos químicos usados na produção de drogas. A alegação da defesa de Renato Cariani era de que o caso deveria tramitar na Justiça Federal, uma vez que a investigação começou na Polícia Federal, e pediu a anulação de todos os atos processuais realizados na esfera estadual. Na decisão, o ministro Cristiano Zanin manteve o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que já havia rejeitado a ação. De acordo com o magistrado, os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro são de competência da Justiça Estadual, pois não houve lesão direta a bens ou interesses da União. Para Zanin, o envolvimento da Polícia Federal na investigação não transfere automaticamente a competência para a Justiça Federal. O inquérito contra Cariani foi concluído em janeiro de 2024. Ele e mais 2 amigos foram indiciados por tráfico equiparado, a associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Um trabalhador ficou pendurado pelo cinto de segurança em uma corda após passar mal e desmaiar enquanto fazia um serviço de manutenção na fachada de um prédio em Santos, no litoral de São Paulo. Imagens mostram que o homem ficou suspenso na altura do 9º andar até ser retirado por moradores. O homem tem aproximadamente 52 anos e estava realizando uma manutenção na fachada do prédio, quando sofreu um mal súbito e desmaiou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 viaturas com 7 profissionais foram acionadas para a ocorrência. Ele ficou preso pelo cinto de segurança em uma corda e foi socorrido por moradores do edifício. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a população retirou o homem da corda por uma sacada, sem intervenção da equipe. Em seguida, o homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA Central. A Prefeitura de Santos não se manifestou sobre o atendimento e estado de saúde do paciente. E no próximo bloco, o Ministério Público do Rio de Janeiro recorre da decisão que absolveu réus por incêndio no Ninho do Urubu. E Dia dos Solteiros da China perde força. Em uma casa de repouso no coração do Japão, um fisiculturista faz a diferença ao ser parte da nova geração de cuidadores masculinos contratados para suprir as carências de um país em envelhecimento. No coração do Japão, Takuya Usui, um homem de físico impressionante e sorriso amigável, embarcou em uma missão inesperada: ajudar os mais vulneráveis. E ele faz isso não somente com a força dos músculos, mas também com dedicação e compaixão. Takuya faz parte de uma nova geração de cuidadores do sexo masculino. O grupo desafia os estereótipos em um país onde o envelhecimento da população gerou uma necessidade urgente de mão de obra no setor de cuidados. A resposta a essa demanda veio das mãos da Visionary,
uma empresa com sede em Nagoya. A organização conseguiu atrair jovens como Takuya por meio de um conceito curioso: Macho Caregiver, algo mais ou menos como cuidador musculoso. Os fisiculturistas são fotogênicos, representam a excelência do trabalho incansável. A Visionary oferece aos jovens horas de musculação remuneradas e benefícios como bebidas proteicas. Com isso, a empresa mudou as regras do jogo em um setor historicamente dominado pelas mulheres. A abordagem atraiu homens de diversas áreas. Um deles foi Hokuto, que é fisiculturista profissional. Para ele, ser cuidador não é apenas uma oportunidade de trabalho, mas uma maneira de dar um propósito aos seus esforços. Quando trabalhava como oficial militar, comecei a treinar com pesos e a participar de competições. Ao conhecer a Visionary, fiquei atraído pela ideia de aplicar minha paixão pelo levantamento de peso, meus músculos, para contribuir de forma significativa para a sociedade. A relação entre cuidadores e pacientes vai além do físico. É um vínculo profundo que transforma vidas. E os marombeiros que antes só pensavam em levantar peso, hoje têm na academia não só uma fonte de músculos, mas também uma nova paixão: ajudar o próximo. Como você pode ver, ela não consegue usar bem as mãos, mas ela não desiste. Ela usa a boca em vez disso. Essa capacidade de adaptação e inventividade me inspiram profundamente. O Ministério do Trabalho japonês estima um déficit de 570 mil cuidadores até 2040, devido aos salários baixos que não compensam a demanda física da profissão. Os homens tendem a deixar o setor para as mulheres, maioria na casa dos 40 anos, que ocupam mais de 70% das posições em casas de repouso no Japão. Durante um evento na Cidade do México para apresentar o plano de organização do torneio, a presidente Claudia Sheinbaum disse que o país está pronto para sediar a Copa do Mundo. O México vai sediar a Copa em conjunto com Estados Unidos e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho do ano que vem. Depois de sediar sozinho as Copas do Mundo de 1970 e 1986, o México vai receber o evento novamente em 2026, mas desta vez sendo um dos 3 países anfitriões, ao lado de Estados Unidos e Canadá. Estima-se que esta Copa do Mundo terá uma audiência total de mais de 6 bilhões de telespectadores. Mas esta Copa do Mundo, sediada por 3 países e 16 cidades, também representa um desafio logístico monumental. Apesar da complexidade de organizar um evento da magnitude de uma Copa do Mundo, a presidente Claudia Sheinbaum garantiu que o país está pronto. Estaremos prontos em alguns meses. Em outras palavras, o México está pronto para sediar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2026 vai ser a primeira com 48 países. Dos 104 jogos, 13 vão ser disputados no México, em 3 sedes: Guadalajara, Monterrey e Cidade do México. 5,5 milhões de visitantes virão ao nosso país, um momento muito especial, com um impulso econômico muito significativo. A abertura da Copa do Mundo será no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho, com a seleção mexicana enfrentando um adversário que será definido no sorteio dos grupos, no dia 5 de dezembro, em Washington. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu da decisão que absolveu os 7 réus acusados do incêndio culposo no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Em fevereiro de 2019, o incêndio matou 10 atletas das categorias de base do Flamengo e deixou outros 3 com lesões corporais graves. O recurso já foi enviado para a análise da Vara Criminal do Rio de Janeiro. O Ministério Público pede a condenação de Antônio Mongeli, Cláudia Pereira, Danilo da Silva, Edson Coman, além de Fábio Hilário da Silva, Marcelo Maia e Wesley Jimenez pelo crime de incêndio culposo qualificado. Segundo os promotores, a tragédia resultou de uma série de negligências e omissões dos dirigentes, engenheiros e responsáveis técnicos, que deveriam garantir segurança no alojamento. De acordo com a promotoria, a ausência de alvará, as notificações do Ministério Público e as autuações da Prefeitura do Rio indicavam que a instalação era clandestina e perigosa. O Ministério Público sustenta que, para a segurança e integridade dos adolescentes, o Ninho do Urubu deveria ter alojamento com material anti-chamas,
saídas de emergência adequadas e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. O Festival de Compras Chinês, conhecido como Dia dos Solteiros, que já foi símbolo do consumo em massa, agora reflete o esfriamento da economia e o desânimo dos compradores. Nesta terça-feira, os consumidores se mostraram cautelosos. A China celebra nesta terça-feira o Dia dos Solteiros, um dos maiores festivais de compras do mundo, algo semelhante a Black Friday e Cyber Monday dos Estados Unidos. Mas a data vem perdendo força nos últimos anos. Os consumidores estão preocupados com a economia e saturados por promoções quase constantes, ligando o sinal de alerta para o governo, que tenta estimular o consumo interno. Na verdade, durante o Dia dos Solteiros, os preços de muitos produtos não mudam muito. Os comerciantes apenas mostram um preço que parece muito mais barato. Na verdade, geralmente é mais ou menos esse preço mesmo. Eles mostram o preço original, riscam e então mostram um preço reduzido para fazer você sentir que está fazendo um ótimo negócio. Mas na verdade você não está economizando tanto assim. Sinto que a economia no geral não tem estado bem este ano e as pessoas estão evitando comprar coisas que não são absolutamente necessárias. Elas só compram o que é necessário, então o consumo está diminuindo gradualmente. Antes, se você gostasse de algo, comprava sem pensar muito, mas agora há uma sensação real de redução no consumo. Um sintoma claro da queda de interesse do público pode ser visto nos balanços específicos do 11/11, que até 2021 registravam recordes de vendas, mas deixaram de ser divulgados por gigantes do comércio como Alibaba e JD.com. Foi a própria Alibaba, inclusive, que lançou em 2009 e batizou a data de Dia dos Solteiros, inspirada nos 4 números 1, juntos em sequência. Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E na sequência tem o encontro mensal Mais QV, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Nantes. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.